Olá pessoal, então como eu havia dito para vocês, esse é o vídeo sobre o Teorema de Cauchy, que basicamente é o primeiro teorema de uma recíproca parcial do Teorema de Lagrange, né? O Teorema de Lagrange diz assim, né? Quando você pega lá, tá lá um grupo finito e um subgrupo lá desse grupo, então a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo, né? Aí uma pergunta natural é exatamente você pegar, olha, dado que o grupo é finito e ele tem esse divisor aqui, né, da ordem dele, será que existe um subgrupo com aquela ordem, né? Então o teorema de Cauchy é uma recíproca parcial, né, a primeira, que diz se um grupo finito, né, G, e tem um P, um número primo, se P divide a ordem de G, então G tem um elemento de ordem P. Então, consequentemente, P vai ter um subgrupo de ordem P, porque você pega aquele elemento de ordem P e vai pegar o subgrupo gerado por ele, né? E aí, naturalmente, aquele, por definição, né, aquele subgrupo tem ordem P. Ok? Então, sendo G um grupo finito, eu vou dizer que a ordem dele é N, né? Tá? Para efeito de demonstração aqui do teorema. Bom, qual é a estratégia desse teorema? Existe um lema antes desse teorema no livro que basicamente é o coração da demonstração desse teorema. Então o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai aprontar tudinho para na hora certa aplicar o lema. Então, apesar de parecer por um momento assim uma demonstração que você não sabe para onde está indo, então eu já estou dizendo isso. Olha, estamos construindo aqui condições para usar um lema que foi posto anteriormente a esse teorema, né? Mas para não quebrar a sequência dessa demonstração, eu vou seguir montando os ingredientes para usar o lema, e na hora certa eu vou usar o lema, tá? Então é isso. Seja a ordem de N, desculpa, a ordem de G, N. Então a gente pega uma sequência, né, de A1 até AP-1 de elementos de G e multiplica tudinho, vai dar um elemento lá, né? A1 vezes A2 vezes até AP-1, vai dar um elemento. Aí você vai pegar aquele elemento invertido, o inverso dele, e vai definir isso como AP, né? Então, a partir daí, a gente definiu P-uplas de A1 até AP, tais que o produto de A1 até AP dá um elemento neutro. Por quê? Porque o último elemento é o inverso do produto dos anteriores, sacou? Então é isso. Agora a gente vai agrupar todas essas uplas num conjunto só, que a gente vai chamar de S. S vai ser todas as P-uplas A1 até AP, tal que o produto de A1 até AP dá um elemento neutro, que a gente viu que dá para construir, né? Toda vez que a gente pega esses elementos, a gente multiplica, pega o inverso e declara ele como AP. Ok? Então, tendo esse conjunto S, vamos seguir. Tá? Então, o tamanho desse conjunto é a ordem de G elevado a P-1, né? Porque a gente, para fazer as escolhas desses elementos aqui, né, cada um deles a gente vai ter N possibilidades, né? Mas o último não. O último ele está totalmente determinado, ó, o AP, ele está totalmente determinado pelos elementos anteriores. Então não tem escolha para o último, tem escolha para A1, A2 até AP-1. Então, o total de possibilidades é N elevado a P-1. Beleza? Então, de cara, aqui,
o enunciado por hipótese, P divide a ordem de G, ou seja, P divide N. Se P divide N e a ordem de S é uma potência de N, então é claro que P divide a ordem de S. Então P divide N implica que a ordem de S é um múltiplo de P. Tá certo? Então, na sequência, pronto. Agora a gente vai pegar um grupo aditivo ZP e vai agir em S. Como é que vai ser essa ação de ZP em S? A gente vai fazer a UPLA voltar um número de casas especificado pelo elemento de ZP que você escolher. Então, ZP é 0, 1, 2, até P-1, né? Então, quando você fizer K escolhido dentro de ZP agindo em A1, A2, até AP, o que vai acontecer? Essa ação, essa função vai pegar o A1 e vai puxar para trás K vezes, tá vendo? Então, basicamente é isso que acontece. O A1 vai ser puxado para trás. Aí para trás é o quê? Vem aqui para a última posição. E vai andar K vezes. Tá bom? Então, é isso que está sendo chamado de permutação cíclica, né? Então, ele não vai mudar a ordem aqui, viu? A1, A2 até AK e depois volta aqui, AK mais 1, até AP, né? Ok, então, essa função que a gente definiu assim, precisamos verificar que de fato ela é uma ação, né? Uma ação de ZP em S. Então a gente tem que ver aquelas condições para dizer realmente é uma ação, né? Ok, então de fato tal função é uma ação porque quando você pega o zero, o elemento neutro de ZP, você está dizendo que você vai andar, você não vai deslocar nada, né? Então isso significa que realmente o elemento neutro agindo em todos os elementos de S não vai fazer nada. E além disso, para todo K e L de G, que é o ZP, né? Aqui no caso, aqui devia ser o ZP, tá? E A1 até AP em S, o que é que vai acontecer? Quando você aplicar K mais L em A1 até AP, o que é que significa? Você vai fazer esse deslocamento de K mais L. Então, você vai puxar o A1 para trás, K mais L vezes. Aí vai acontecer isso. A1, A2, até AK mais L, continuando AK mais L mais 1, até AP. Só que esse deslocamento é a mesma coisa de pegar esse aqui, que você desloca L, e depois deslocar mais K. Então, de fato, é você fazer a composição de K com L. Então, realmente, fazer essa composição aqui dessa função com ela mesma é compatível com a estrutura de grupo do ZP. Beleza? Então, realmente é uma ação de ZP em S, tá? Então, agora a gente está pronto para invocar o lema, que é fundamental para essa prova, né? Que eu tinha prometido no início, certo? Então, que lema é esse? Bom, seja H um grupo de ordem potência de um primo P, agindo num conjunto finito S. E considere S0 todos os elementos de S que são fixos por todos os elementos de H. Qualquer que seja o elemento de H, aqueles elementos são fixos por aquele elemento de H. Tá? Então, se S0 é esse conjunto, então S, o conjunto que o H está agindo, e o S0 são congruentes módulo P. Tá? Então, na notação desse lema, a gente vai trabalhar em cima desse S0 aqui, tá? Então, vamos lá. Então, fazendo H igual a ZP nas considerações do lema anterior, né? É simples ver que
uma P-upla está em S0 se somente se todos os elementos são iguais. Por quê? Porque lembra como é que é a ação de ZP em S? A ação de ZP em S é você deslocar K vezes, onde K é um cara de ZP que você pegou. Então, se você, independente do K que você escolher, né, você vai transladar A1, A2, até AP e vai dar a mesma coisa, só vai dar a mesma coisa, quer dizer, vai dar a mesma coisa se somente se todos esses caras são iguais. Porque se tiver um diferente, basta um ser diferente, você faz a deslocação, você faz o deslocamento necessário para encontrar um cara diferente, né? Encontrar uma posição diferente. Mas olha a definição de S0. A definição de S0 é todos os caras de S que são invariantes por qualquer que seja o elemento de H. Então, não tem como ter ninguém diferente aqui dentro. Todo mundo tem que ser igual. Tá? Então, todos os elementos dentro de S0 são formados de P-uplas, né? Onde todos os elementos são iguais e estão dentro de S. Beleza? Então, além disso, o S0 não é vazio, né? O S0 não é vazio porque o elemento neutro está lá dentro, né? Se você botar aqui o elemento neutro, é óbvio que o elemento neutro não vai... né? Lembra como é que se forma o conjunto finito S, né? S são todas as uplas dentro de GP, tal que o produto de tudinho dá o elemento neutro. Em particular, se você botar né? O elemento neutro aqui vai dar, né? Vai dar né? Então, naturalmente, isso aqui está dentro de S0. Beleza? Então, veja o que acontece. Eu tenho S0 não vazio e pelo lema, né, pelo lema anterior, ó, quando H age, né, com a ordem, né, uma potência de primo, que no caso é verdade, né, a ordem de ZP é P, né, agindo no conjunto finito S, então a ordem de S e a ordem de S0 são congruentes módulo P, né? Nesse caso, como a ordem de S é congruente a 0 módulo P, que foi o que a gente provou lá no início, ó. A ordem de S é congruente a 0 módulo P, pela construção que a gente fez. Então, o S0 também tem que ser congruente a 0 módulo P. Olha só. Aqui tem as ordens, tá? A ordem de S0 é congruente à ordem de S, que é 0 módulo P. Então, S0... ele não é vazio e, além disso, a sua cardinalidade é múltipla de P. Isso significa o quê? Que S0 tem pelo menos P elementos, né? Em outras palavras, S é não vazio e múltiplo de P. E, portanto, necessariamente S0 tem pelo menos P elementos. Mas o P é primo, então o P é pelo menos 2, né? Então, dado que S0 tem pelo menos P elementos, então, né, S0 tem pelo menos 2 elementos. Como eu sei que o elemento, essa upla formada só pelo elemento está dentro do S0, né, mas ainda assim existe outro, né, que ele tem pelo menos P e P é pelo menos 2. Né? Então tem um outro cara lá dentro de S0. Né? Mas qual é a definição de S0? Né? Todos esses caras que você pegou aqui são caras dentro de S. Não é isso? Olha. S0 é todos os X dentro de S. Mas dentro de S, olha. Dentro de S é os caras cujo produto dá o elemento neutro. Então, se você bota A até o fim aqui, vai ser o produto de P
P elementos A dando E. Então, voltando lá para frente, a gente mostra que A elevado a P vai ser o produto de A P vezes, mas por esse elemento estar dentro desse zero, certamente isso aqui é o elemento neutro. E aí vem aquela propriedade das ordens, né? Se eu pego um elemento e elevo a um número e dá o elemento neutro, então certamente a ordem de A divide P. Não é isso? Então, pela propriedade, né, a definição de ordem, então, aquelas propriedades básicas, a ordem de A divide P. Mas o P é primo, né? E esse A que a gente pegou, não é identidade. Então, a ordem de A divide um primo e é maior do que 1. Então, não tem saída. Como P é primo e a ordem de A é maior do que 1, então, não tem saída, a ordem de A é P. Então, com certeza, existe um elemento de ordem P, e aí, como consequência, né, a definição de ordem de um elemento é a ordem do subgrupo gerado por ele. Então, e, consequentemente, ou equivalentemente, né, existe esse subgrupo aí gerado por A, que tem ordem P. Beleza? Então, essa é a primeira recíproca do teorema de Lagrange. E a gente segue com os outros teoremas de Sylow, que vai poder particionar, né, a ordem do grupo para dizer, para se questionar sobre a existência de subgrupos com ordens específicas. Tá bom? Então é isso aí. Até mais. Valeu!